E os números da pesquisa encomendada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aqui no Brasil, surpreendem. Eu faço questão de compartilhar esses números aqui, porque sim, o Trump resolveu analisar a situação do Brasil, ouvir a opinião dos brasileiros sobre Bolsonaro, Lula, Alexandre de Moraes, Elon Musk, dentre outras situações. Muito interessante isso aqui, porque não é nenhum instituto brasileiro, tá? É um instituto americano de confiança do Trump que veio aqui no Brasil para fazer essa pesquisa e os números vale a pena compartilhar. E parabéns mais uma vez aqui ao Paulo Capelli, que fez essa matéria trazendo aqui esses dados e vocês vão entender agora. Trump analisa pesquisas sobre Bolsonaro, Lula, Moraes e Musk. Os dados dessa pesquisa interna, então ela não foi divulgada, né, está sendo divulgada de forma extraoficial, foi analisada pela equipe do presidente Donald Trump e os números já vou trazer para vocês aqui em relação a uma possível disputa entre Lula e Bolsonaro. Olha aqui, ó. O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial 43 a 40%. Sinceramente, todas as pesquisas que estão saindo aí, o Bolsonaro vence o Lula. Todas. Eu não conheço mais nenhuma pesquisa que foi divulgada aí que não coloca o Bolsonaro à frente. E segundo matéria do Paulo Capelli, a pesquisa encomendada por Trump também mostra Bolsonaro na frente. Mas por que que o Trump quer saber disso, hein? Qual que é o objetivo? Na realidade, dizem que ele gosta de se basear muito em pesquisas antes de tomar qualquer decisão. Então, se ele está fazendo esse levantamento aqui no Brasil, talvez ele queira saber se de fato o Bolsonaro é popular, se o Lula tem rejeição, como que é isso aí? Esse Moraes, será que esse Moraes aí tem força no Brasil? O povo gosta dele e a informação que tá chegando para mim aqui é diferente? Porque eles falam isso, né? Que o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos levando desinformação pro presidente americano. E aí então, talvez o motivo da pesquisa. E outra coisa que chama atenção, falando em Eduardo Bolsonaro, é isso aqui, ó. Eduardo Bolsonaro também levaria melhor sobre o presidente. Segundo a pesquisa, um cenário mais apertado, 41 a 40, é uma espécie aqui de quase um empate, mas mostrando a capacidade de transferência de votos do Bolsonaro para o seu filho. Isso aqui, pesquisa interna deles. Já estou falando para vocês que está sendo divulgado aqui, eu só estou comentando os números. Eduardo Bolsonaro na frente do Lula. Já nas pesquisas aqui no Brasil, mostra uma distância muito grande, né? O Lula bem à frente do Eduardo Bolsonaro. Mas vamos lá, porque ela apontou aqui sobre a questão do Bolsonaro, se ele violou a lei ou não no entendimento da população brasileira. 29% dos brasileiros entrevistados acreditam que o Bolsonaro violou as leis brasileiras, contra 31% que avaliam que o ex-presidente não feriu a legislação. Já 22% não souberam dizer se o Bolsonaro violou ou não, mas considera que uma eventual prisão ao ex-mandatário seria exagerada. Então, se você pegar 31% mais 22%, mais da metade da população brasileira é contra, não concorda, repugna qualquer possibilidade de prisão de Jair Messias Bolsonaro. Somado aqui já deu 53% que responderam, fora esses 18 aqui que preferiram não opinar. Ou seja, só aquela turma ali da esquerda, do PT, que nem quer saber de legislação, se feriu ou se não feriu a legislação brasileira. Eles querem o Bolsonaro preso porque não quer, porque querem, né? Além disso, Trump também olhou o atrito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui também é interessante, ó. O mapeamento mostrou que o Alexandre de Moraes é rejeitado por 47% dos entrevistados. Metade quase dos entrevistados rejeitam Alexandre de Moraes, enquanto Musk é rejeitado por 38%. E aí, quer saber mais?
porque para terminar de enterrar o governo Lula de uma vez, o levantamento interno apontou ainda que 74% dos brasileiros, dos entrevistados, acreditam que o Brasil está na direção errada. Errada. A pesquisa foi feita no final de fevereiro, não divulgaram aqui, ó, os estados que foram consultados, então é uma pesquisa bem interna mesmo, realizada pelo presidente dos Estados Unidos, e os números divulgados foram esses. E aí, o que você acha? Para mim, rejeição do Moraes altíssima, realidade. Bolsonaro vence Lula, realidade. Transferência de voto para uma possível candidatura do Eduardo Bolsonaro chama atenção. Confesso que causa surpresa. E 74% dos brasileiros acreditam que o país está no rumo errado, ou seja, Lula já era. Não reverte essa situação. Mais de 70% dos brasileiros acreditam que o governo está fazendo errado, está na direção errada. Tá aí a pesquisa. Se estavam falando para o Trump que as notícias que estavam chegando lá através de bolsonaristas ou da direita são notícias que não retratam a realidade, com esses números eu acho que agora ficou mais fácil, né? Não divulgaram aqui a rejeição do Lula. Poderia mostrar, né? A rejeição, enfim. Mas acredito que esses números já devem ter chegado por lá. Deixa aí a curtida, compartilha o vídeo e já me segue também.